estava fazendo em 2017 o curso de dor no Hospital das Clínicas da USP e eu conheci o Dr. Vitor lá, né? E ele me convidou para fazer parte da equipe. E eu comecei a trabalhar em 2018, né? Eu conheci o Dr. Vinícius, foi apresentado a ele, a gente fez uma reunião e ele trouxe a necessidade de ter um psiquiatra no grupo de dor para a gente trabalhar em questão de qualidade de vida, né? Existe uma grande associação de transtornos psiquiátricos, principalmente quadros de ansiedade e depressão, com dor crônica. E isso interfere muito, inclusive, na adesão ao tratamento. Então, o foco do tratamento em dor crônica é principalmente melhorar a qualidade de vida, melhorar o cotidiano desse paciente, de não ficar somente focado na questão da dor, mas focado em outras áreas da vida dele. E também trabalhar com a família, né? De dar um suporte melhor a esse paciente que sofre bastante, né? E eu acho que dá uma perspectiva melhor em relação ao tratamento. São pacientes que vêm de vários serviços e que não tem um acolhimento tão grande como tem o nosso. Você tem uma equipe extremamente integrada. E quando esse paciente chega para mim, são questões relacionadas à questão de sono, questão de ansiedade, questão relacionadas à qualidade de vida bastante precária. São pacientes que têm uma adesão até um pouco mais complicada. Um paciente que está mais deprimido, ele não consegue, né, ter uma adesão, digamos, mais consistente em relação ao tratamento. Então, quando você começa a trabalhar a questão da depressão, ele começa a ficar mais animado, ele melhora a adesão ao tratamento e melhora também do quadro de dor crônica, né? Sim, exatamente, né? Acho que a partir do momento que você chama esses familiares para conversar e explicar o que está acontecendo com ele, existe uma integração melhor, eles começam a dar um suporte melhor. Muitos, infelizmente, têm um preconceito em relação à questão da dor crônica, uma depressão, acham que é frescura. E quando você tem esse tipo de orientação, vê que é um quadro que é um transtorno, uma doença que precisa de ter um suporte, né? Você precisa que esse paciente tenha um acolhimento dentro da própria casa, né? E que esse familiar também consiga ajudá-lo, né, no teu dia a dia. Sem dúvida, a adesão ao tratamento é muito maior, a resposta também ao tratamento é muito melhor. São pacientes que conseguem ter um melhor convívio com a questão da dor. Muitas vezes você não vai tirá-la completamente, mas ele consegue exercer as atividades dele, né? A interação social, interação familiar, consegue trabalhar mesmo com a dor em menor proporção, né? Ele não fica tão voltado para a questão da dor, ficar acuado dentro de casa, não quer fazer as coisas. Ele consegue, né, melhorar muito a qualidade de vida, melhora a interação com a família, com os amigos, né? Uma pessoa que está com dor crônica, né, todas as pessoas quando está com dor, geralmente ela se isola, né? Esse paciente acaba se integrando, né, voltando às atividades normais. Eu acho que o mais legal trabalhar nessa equipe multidisciplinar e você vê esses resultados, né? Além da melhora da qualidade de vida, né? Melhorar a integração com social, familiar e a melhora em relação ao trabalho também. Eu percebo muitas vezes o paciente que tem um quadro de depressão, ele não se cuida muito. Quando você começa a cuidar da depressão desse paciente, ele fica mais motivado. E ele começa a se cuidar mais. Eu já peguei vários casos, o paciente que tinha diabetes, uma hipertensão arterial não tratada. Quando você começa a tratar um quadro depressivo, por exemplo, ele começa a melhorar, a se cuidar, fazer atividade física. Uma pessoa que está deprimida, ela não consegue levantar da cama. Quando você começa a tratar uma depressão, você começa a estimulá-la a fazer algumas atividades para, inclusive, melhorar a dor, né? E a atividade física também vai melhorando a depressão, né? Então, isso para um paciente representa uma qualidade de vida, né? Ele começa a abrir o horizonte dele em relação a alternativas, né, de trabalhos sociais, né, e inclusive na interação familiar. Olha, tem um relato de uma paciente que ela se tratava há 8 anos, né, e tem um quadro de dor crônica.
E ela veio para a nossa equipe, né? O Vitor, o Vinícius cuidam dela também. E ela tinha uma grande dificuldade para dormir, né? E tinha muitos pesadelos. Quando a gente começou a fazer o ajuste da medicação dela, ela fala que depois ela nunca dormiu tão bem na vida dela. E as dores começaram a melhorar também. E ela começou a voltar a fazer o trabalho dela, né? Ela trabalha com ensino e ela voltou a fazer o trabalho dela, né? Melhorou a relação com o esposo também, né? Apesar de o esposo ser uma pessoa bastante parceira dela, né? Mas melhorou, assim, melhorou bastante o relacionamento e ela está até programando ir embora para os Estados Unidos, né? Para fazer uma pós-graduação lá, né? Esse é um caso que a gente vê um sucesso aí, uma recuperação. Outro de uma paciente que o Vinícius me encaminhou, né? Ela tinha um quadro de dor bastante forte, um quadro de depressão e ansiedade, a gente começou a tratá-la também, né? Ela conseguiu trabalha em área de TI, conseguiu um excelente cargo, né? Ela também é um caso que a gente fala que a família é importante, chamei o esposo dela para conversar, né, para dar esse suporte, melhorou bastante. Ela foi encaminhada também para Elisângela, está fazendo esse acompanhamento, né, e melhorou bastante a qualidade de vida dela. Era uma paciente que ficava o dia inteiro dentro de casa, não conseguia sair, e hoje ela consegue trabalhar, melhorou o casamento dela, né, e é uma paciente jovem, tem 30 anos de idade, né, a fase mais produtiva da vida dela, né, e ela está aí produzindo. Ela está caminhando, né? Está tendo uma qualidade de vida melhor.